Você só tem uma única chance para deixar uma boa primeira impressão. E não duvide, seu estilo é peça-chave nessa tarefa. Quer aprender de uma vez por todas a se vestir como um homem de destaque, causar ótimas impressões em entrevistas de emprego, nos seus ciclos sociais e ser considerado aquele amigo estiloso? Conheça o Código do Destaque. Muito, meus caros, conversamos que todo homem precisa saber o seu senso de suficiência. Você precisa saber exatamente aquilo que você precisa para viver uma vida plena e, sobretudo, saber quando você deve relaxar e curtir a sua vida. Sempre digo que nenhum homem deveria vender para sempre a sua alma para o diabo. E quando eu falo isso, eu não falo de uma questão esotérica, religiosa, eu falo de uma questão de você não se escravizar do seu emprego. Saber quando é a hora correta de você desacelerar e curtir um pouco a sua vida. Eu aprendi uma lição muito importante, tá? E essa lição veio de um senhor que nem vivo mais se encontra. Ele era fazendeiro e tinha uma cabeça muito incrível. Um cara que ele levantou o seu patrimônio, deixou a sua família muito bem amparada, fez o que todo homem deveria fazer, né? Ele proveu para as pessoas que amava e saiu dessa vida como um homem digno. Esse homem, ele era avô de uma grande amiga do peito que eu tenho, tá? A Aline. Ela me contou essa história recentemente, enquanto a gente trocava uma ideia por WhatsApp. E essa história, ela simplesmente ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, se importa se eu contar essa história no vídeo? Porque ela fala muito dessa questão da autossuficiência. De quando você tá com a corda no pescoço, quando você tá no fundo do poço, o único caminho que resta é para cima. Dois cavaleiros viajantes. Acredito que mercadores, tá? Eu até peço desculpas pra Aline se eu estiver contando essa história errada, porque é a memória do seu avô, né? Esses dois cavaleiros viajavam para um destino e na metade do caminho começou a chover muito. E os dois amigos com um cavalo, né, começaram urgentemente a procurar um abrigo, um local para eles poderem passar a noite. E eis que eles encontraram uma pequena casa muito simples. Tinha uma cobertura, tinha um estábulo para eles deixarem um cavalo. Bateram lá e pediram ajuda. Explicaram a situação e tudo mais. E, cidade pequena, eles foram acolhidos por aquela família, né? Eles olharam ao redor e viram que a casa, apesar de muito humilde, tinha um pequeno lote de terra. Um lote de terra que dava para ser plantado muita coisa, que dava para prosperar, né? Bom pedaço de terra, para ser mais sincero. E eles na casa, conversando com seus anfitriões, né? Muito solícitos, um deles perguntou, olha, você tem muita terra aqui disponível, você poderia tranquilamente prosperar, por que você não planta, de repente, iniciar alguma coisa aí para você prosperar da colheita da terra? O casal, né, muito solícito, disse para eles, olha, a gente tem aqui as nossas coisas, a gente tem aqui a nossa vaquinha, ela dá tudo pra gente que a gente precisa, ela dá pra gente o leite, queijo, manteiga. A gente é muito simples, sabe? A gente já tem tudo o que precisamos pra gente ser feliz. A gente não vê essa necessidade. Tudo bem, quem sou eu pra questionar o seu estilo de vida? Beleza. Quando foi no dia seguinte, já o tempo já tinha estabilizado, eles precisavam seguir viagem para fazer os seus negócios, agradeceram, né, pela hospitalidade e foram embora. Mas só que antes de sair, de deixar de fato a casa, o outro amigo, um dos amigos, né, que eu acho que ele era superior do outro, virou e falou, fulano, vai lá e mata essa vaca. O funcionário falou assim, mas como assim matar a vaca? Tipo, poxa, isso é muita maldade. Essa vaca, meu senhor, é tudo que eles têm. Eles vivem desse animal. Eles tiram o sustento da casa, né? O seu alimento é a base deles. Ele falou assim, fulano, esse é o grande problema. Apenas faça o que eu estou dizendo e um dia você vai entender por que eu estou mandando você fazer isso. E o sujeito, né? Ele era o seu subordinado, com muita, mas muita dor no coração, cara. E quem não ficaria, né? Foi lá e matou a vaca da família e foram embora. Meteram o pé. Seguiram viagem. Nessa altura do campeonato, vocês vão pensar, que filhas da puta, cara, que miseráveis, né? Receberam, né, aquela hospitalidade, né, daquele casal, aquela gente humilde, aquela pequena família lá, e eles retribuem assim, matando o único sustento da casa, que é um animal que eles tinham com muita estima. Vocês vão pensar. Passado um ano, eles voltaram na mesma rota e passaram em frente à mesma casa. Adivinha vocês o que aconteceu?
o casal prosperou. Tinha plantação para tudo que é lado, naquele terreno gigante, aquele pedaço de terra próspero, muito frutífero. Eu não sei o que aconteceu depois, tá? A Aline não me contou se eles bateram lá pra falar com o casal. Provavelmente não, tá? Até porque você provavelmente nunca ia esquecer se fizessem isso com você. Mas a lição que fica por detrás disso, cara, é sensacional, sabe? Qual é a lição, Felipe? O senso de suficiência é muito importante para que nós possamos viver uma vida equilibrada. Você precisa saber exatamente o que você precisa para sobreviver em paz. Quanto dinheiro você precisa para viver a sua vida? O que você precisa para ter uma vida plena e livre? Só que muitas das vezes as pessoas elas empacam numa situação porque elas acreditam que já encontraram, assim, sabe, o seu apogeu, seja na profissão, seja num projeto. E essa situação ela conversa muito comigo, porque muito recentemente, quando eu resolvi que ia abandonar, sabe, esse modelo de falar de relacionamentos pela ótica Red Pill, ia focar completamente nos conteúdos de desenvolvimento pessoal, eu sabia que o meu canal ia passar por um momento de baixa, que eu ia perder mais de 60% de visualizações. Na verdade, eu creio que eu perdi mais de 70% de visualizações, tá? De um canal que fazia mais de 1.100.000 por mês de visualizações para fazer pouco mais de 200.000 visualizações, tá? Eu posso estar equivocado, eu não sou muito bom de matemática. Só que isso me fez pensar o seguinte, cara, a minha fonte de renda ela é massiva do AdSense, das propagandas que rodam nos meus vídeos, eu dependo de visualização. Eu tava um pouco meio que mal acostumado com essa situação de todo vídeo que eu fazia, 20, 30, 40, 50, 60, 100 e poucos mil visualizações, todo mês quase $1.000, sabe, só de AdSense. Às vezes uma mentoria aqui, uma mentoria acolá, e eu pensei, cara, isso aqui não é seguro. E foi quando isso aconteceu que eu pensei, falei, cara, eu tô indo pra uma situação de baixa muito grande, eu preciso me coçar pra simplesmente evoluir. Não foi a vida que me colocou nessa situação, foi eu que me coloquei nessa situação. Escolhi completamente ciente do que eu estava fazendo, resolvi que era hora de dar a volta por cima. Então comecei o quê? Começar a finalizar projetos que estavam parados, como por exemplo, monetizar o Spectrum, começar a fazer os meus produtos, infoprodutos para poder, enfim, comercializar. Produtos, sim, que geram muito valor para as pessoas que vão comprar, e eu acredito nas coisas que eu faço. E isso aqui é só um exemplo meu, tá? Eu vejo muitas pessoas que ficam estagnadas na profissão. É uma pessoa que às vezes, por exemplo, ela trabalha como autônoma, ela presta um serviço, de repente, um pedreiro, e aquele cara está muito satisfeito pegando, às vezes, uma obra por semana, 4 obras no mês, né, uma por semana. O cara cobra, sei lá, às vezes 3, 4 mil por obra, o cara ganha uma boa grana, sei lá, 12 mil reais por mês. E o cara, às vezes, tem mês que ele ganha menos de 7, tem mês que ele ganha um pouco mais do que 12, tem mês que ele ganha nem 5 mil. E fica nessa oscilação. E às vezes o cara não para pra pensar que se de repente ele colocasse um ajudante, ele poderia acelerar seu processo. Se ele colocasse 2, 3 ajudantes, ele poderia acelerar o seu processo em 3 vezes. E às vezes ele poderia padronizar o seu processo e treinar de repente uma equipe e começar a contratar pequenos funcionários para ir agregando e assim ele poder escalabilizando o seu processo e assim o seu trabalho. E o que seria, de repente, 7, 8 mil reais por mês se transformaria em 30 mil reais por mês. Só que o que acontece? Ele se sente muito satisfeito. Cara, pra que eu vou me esforçar mais? Pra que eu vou me dar esse trabalho de ficar treinando equipe, indo atrás de pessoas que eu não conheço pra poder fazer um pouco mais do que eu já faço? Só que aí é que tá. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E se de repente amanhã, meu velho, você passar por um período de baixa, tu fica doente, acontece uma crise, seja global, alguma coisa acontece e você simplesmente passa por uma fase de perda. E você se vê às vezes perdendo 80% da sua renda. Se bobear 100% da sua renda. Você está confortável. Foi exatamente o que aconteceu com aquele pessoal dessa história. Foi preciso que alguém matasse o único sustento deles, que era aquela vaquinha, para eles entenderem que eles poderiam prosperar muito mais e agregar muito mais segurança ao seu ecossistema. Uma vida muito mais próspera, muito mais segura. Eu sei que a palavra segurança, ela não é muito bem vista no empreendedorismo, sabe? Nos investimentos, porque eu passei a não gostar daquela frase, né? Melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Porque isso significa que você é muito conformado com pouco, enquanto você poderia alcançar coisas muito maiores para depois você escolher relaxar com uma boa vantagem, uma larga vantagem, que possa te dar um conforto para você realmente ficar seguro. Às vezes a gente precisa sim passar por um aperto muito absurdo para entender que a gente precisa se coçar para fazer algo maior. E essa história ela é fantástica, tá? Então, em relação à pressão de vocês, observem. Vocês estão realmente satisfeitos com o que vocês estão fazendo? É o suficiente? Se você perdeu o seu emprego agora, o que acontece?
se você de repente perder a tua principal fonte de renda, o que acontece com você? Pensa sobre isso por um instante e reflete nessa história, tá? Porque, de repente, cara, nessas indas e vindas da vida, tu pode se pegar no fundo do poço. E quando isso acontecer, tu só vai ter uma solução, cara. É ir pra cima. Vai chegar um ponto em que do chão você não passa mais. E quando tu chegar nesse estágio, só pra cima que você tem saída. Ou você perece e vai, sucumbir ali e acabou pra você. Então, eu não vejo isso como uma saída. A única saída é pra cima. Às vezes a vida, ela dá essas rasteiras pra te mostrar os caminhos que você precisava tomar. Seja eu no meu canal perdendo a minha principal receita, tendo que buscar outras, sendo os familiares lá, a pequena família que hospedou o pessoal, eles tiveram o seu único sustento ali finalizado e tiveram que olhar aos arredores para dar um jeito na própria vida, seja o cara que ele é autônomo e precisa às vezes, enfim, passar por um período de crise ou ficar doente para poder ele pensar o que eu faço para poder dar mais segurança de fato à minha vida, sabe? É isso, meus caros. Espero que essa mensagem ajude vocês, tá? Isso aqui, pra mim, é poderosíssimo, cara. E pensar que essa frase foi, né, essa história foi contada há tantos anos atrás por um senhor que nem está mais entre a gente, para uma família que ele ajudou enfim, a manter segura, né? Levantando seu patrimônio, isso é sensacional. Então, comentem o que vocês acham dessa história, meus caros. E é isso. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na mais santa paz. Já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.